Fala meu querido aluno, fala minha querida aluna, alunos do Dimensão Pro Curso, tendo em vista que daremos continuidade a mais uma aula, né, da nossa matemática básica, no que diz respeito a questões agora, né, retratando as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, e que por sua vez, como vimos na aula anterior, né, diante de algumas propriedades particulares no que diz respeito à adição, à multiplicação, são apenas elas, né, que têm essas particularidades, né? E aí a gente vai retratar no que diz respeito a questões assim envolvendo, né, a operação da adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, sou professor de matemática, Neemias Araújo, né, que por sua vez daremos aí sequência à nossa série de estudos de matemática básica, certo? Que é fundamental para você saber. Então, vem comigo aqui na tela. Tendo em vista que começamos aí logo com a questão de divisão, assim envolvendo também no que diz respeito à subtração, ó, e vemos aí que temos também o envolvimento da multiplicação, subtração, então pode haver questões que englobe várias, né, ou até mesmo as 4 operações aí que você tem que compreender o que diz respeito à questão, né, seja ela expressa de uma forma mais direta ou até mesmo contextualizada, a ponto que você consiga aí se dar bem na resolução de questões, vindo aí a acertar a alternativa e rumo à sua aprovação. Então diz assim, ó, o resto da divisão de 7 vezes 18 menos 2 por 7 é 5, isso daí você vai julgar se essa sentença é verdadeira. Tendo em vista aqui que eu não quero fazer menção de bancas, né, particularmente falando, mas que pode haver bancas em que você tem que julgar se aquele item é verdadeiro ou falso, né? Mas aí, vamos lá. O resto da divisão de 7 vezes 18 menos 2 por 7 é 5. Isso é verdade? Então, basta tão somente resolvermos, né? Vamos lá. Eu já trouxe aqui para com que vocês pudessem compreender e ganharmos tempo. Então, 7 vezes 18, beleza, 126. E aí, como vimos na propriedade da subtração, né? Ou melhor, na operação da subtração, a gente tem que tirar uma parte do todo, né? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, na multiplicação, a gente viu que o produto de fatores, beleza, tá aqui nossos dois fatores, 7 e 18. Temos aí o resultado obtido denominado de produto, certo? Na adição, temos aí que, dado dois elementos, a soma dos dois seria justamente as nossas parcelas e o resultado obtido seria soma ou total. Então são coisas que você deve fixar em mente, a ponto que diante do enunciado da questão vai nos dizer sobre determinado algo especificamente, ou seja, no que diz respeito ao minuendo dado a subtração, né? Quem seria o nosso minuendo? E aí posteriormente vamos estar atento no que diz respeito a essas particularidades, certo? Então, aí, dado dois fatores, 7 e 18, ó, tá vendo? O produto dos dois seria justamente o 126, não é? Cadê a nossa setinha aqui? Ok. Então, ó, o produto dos fatores seria justamente o 126, né? Aí aqui envolvendo a subtração, o minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, diante do produto, né? O que obtivemos anteriormente, menos 2 igual a 124. E aí agora a gente vai no que diz respeito ao que a questão justamente está pedindo, o resto da divisão, não é? E aí a propriedade a gente tem, né? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto, que você aí deve ter noção. Ou seja,
124, que foi justamente o resto, a diferença que obtivemos anteriormente, não é? É dado da forma 7, né? Vezes 17 mais 5. Ou seja, a sentença é verdadeira, certo? O resto da divisão de 7 vezes 18 menos 2 por 7 é 5. Então aí a gente foi desenvolvendo por partição, né? Tendo aí em vista que envolveu a multiplicação, a subtração e posteriormente a gente aí aplicou, né, a expressãozinha no que diz respeito à nossa divisão. E aí vemos que isso é verdade, não é? Compreendido até aí? Vamos mais adiante, certo? Ó, se M igual a 7 vezes 22, né? Um elemento, né? Ou que seja, seria o nosso produto, né? Dado por a multiplicação de dois fatores e adicionando assim uma parcela, né? E N igual a multiplicação de dois fatores e aí nós adicionamos uma parcela. O resto da divisão M mais N, olha, tivemos aí que não só bastávamos que nós trabalhasse a multiplicação, né? A adição e a adição novamente. No que diz respeito à divisão, né? O resto da divisão de M mais N por 7 é 3. Ou seja, quem seria o nosso M? Dada a multiplicação de dois fatores, obtivemos o produto. Ou seja, 7 vezes 22, 154. Ok. Certo? Posteriormente, adicionando-se uma parcela, que seria no caso 5. Ou seja, o produto que obtivemos mais a parcela, qual seria? 159. Então, justamente o nosso M aí é 159. E quem seria o nosso N? Também agimos da mesma forma, certo? 7 vezes 38, né? O produto de dois elementos, né? Dois fatores, seria justamente 266. E adicionando a uma parcela, ó, temos aí que N é igual a 272. Resolvemos quem seria o nosso M e quem seria o nosso N. Aí vamos dar continuidade à leitura da nossa questão, né? O resto da divisão de M mais N. Ou seja, temos aí que somar agora, dentro dos resultados obtidos, vão se tornar as nossas parcelas, não é? E que por sua vez, para com que possamos aplicar na nossa propriedade da divisão. Então, M mais N seria justamente a soma dessas duas parcelas, né? E aí o resultado obtido seria conhecido por total, ou seja, tá aqui as nossas duas parcelas que encontramos, 159 mais 272, né? Mais, ou melhor, é igual a 431. Beleza. E aí a gente joga na propriedade da divisão, certo? Que seria o nosso dividendo, nosso divisor, quociente e o resto. Ou seja, 431, de que seria o nosso total, certo? Agora ele passa a ser nosso dividendo. O divisor 7 vezes o nosso quociente, mais o resto. Isso daí é verdade? É falso. Porque lá em cima vai dizer que é 3. Isso é verdade? Não é. Certo? Fica aí faltando 1. Que no caso ali seria justamente 4. Para com que satisfizesse, né, o que diz respeito ao enunciado da nossa questão. Então vemos aí que o item aí se torna falso, né? Porque 431
é justamente 7 vezes 61 mais 4 e não 3. O resto seria aí 4 e não 3. Então aí, questão falsa, né? Então, outra questão no que diz respeito aí às operações fundamentais, certo? Para o jantar comemorativo do aniversário de certa empresa, ó, a equipe do restaurante preparou 18 mesas com 6 lugares, cada uma. Ok, 18 mesa, né? Com 6 lugares. E na hora do jantar, 110 pessoas compareceram. É correto afirmar que, se todos sentarem em mesas completas, uma ficou vazia. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 12, com 2 pessoas, todas as pessoas puderam sentar acomodadas em menos de 17 mesas. E a alternativa letra D, 2 pessoas não puderam sentar. Basta tão somente aí efetuarmos, né, a multiplicação, né, o produto de 2 fatores, que no caso aí seria 18 e o 6, né, e daí dá um total de 108, na verdade, né, cadê? Vem comigo aqui no quadro, 18 vezes 6, isso é igual a 108. E vai nos dizer que 110 pessoas compareceram, ou seja, eu pego o total menos, né, o menor valor, 108. Então isso é igual a 2 pessoas. Então todas as mesas aí elas foram ocupadas, né, todos os lugares. E que por sua vez 2 pessoas não sentaram, ficaram em pé para o jantar. Ou seja, qual seria a nossa alternativa? Letra D, não é isso? Alternativa letra D. Vamos mais adiante. Diz assim, ó: em um restaurante de rodízio, o valor fixo por pessoa é 55. Ou seja, basta tão somente a pessoa chegar lá que vai ter que pagar já essa taxa de R$55, certo? E qualquer latinha de refrigerante ou cerveja custa R$8, certo? Então, um grupo de 5 amigos foi a esse restaurante e gastou um total de R$347. Ou seja, além dele pagarem as taxas, né, ao chegarem lá, sem incluir gorjeta nem nada, e diante do consumo pagaram um total de R$347. O número de latinhas consumido por eles foi, né? Então, veja bem, foram quantos amigos? 5, né? E só deles chegarem lá, já pagaram a taxa de R$55. Então esse valor aí é fixo. E que por sua vez, né, só deles chegarem lá, né, dá aí um total de 275, certo? E após consumirem, veja aí comigo na tela, após consumirem, gastaram um total de 347, certo? Então, beleza, desse resultado, né, menos o total, né, que é o maior, 347 menos 275, ou seja, isso é igual a 72, certo? Então eles pagaram, além do valor fixo, diante do consumo deles, foi um total de R$72. Esse daqui foi o consumo. Aí, justamente, ele quer saber o total de latinhas consumidas por ele, não é? E a questão vai nos dizer que o valor fixo, o valor de cada latinha, o refrigerante, é R$8. Então, 72 dividido. Também a nossa divisão ela pode ser expressa dessa forma, né? Por 8, aqui ó,
o nosso coeficiente seria 9. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 8, 72. Nosso resto aqui seria 0. Né? Expressa dessa forma ou daquela forma que vimos no nosso slide. Certo? Então a nossa alternativa aí seria a alternativa letra C, né? Consumidos aí um total de 9 latinhas. E a nossa última questão, né? Vem comigo aqui na tela. Vai nos dizer o seguinte: a gasolina em um determinado posto custa R$3. Se meu carro percorre 12 km por litro e eu tenho R$60 para comprar gasolina, quantos quilômetros percorrerei? Então vem comigo aqui no quadro. Veja bem, a informação diz que o preço da gasolina tá bem de eu ir lá nesse posto, né? Porque a esse preço, né? O preço por litro é igual a R$3. Certo? E que por sua vez o meu carro, a questão vai dizer, né? Que percorre 12 km por litro. Então, 1 litro, meu carro percorre 12 km. São informações que a questão ela vai nos retratar, certo? E eu tenho um valor de R$60, ou seja, R$60. Certo? Sendo que eu quero abastecer todo esse valor, e se o preço está a R$3, basta tão somente eu dividir por 3, que no caso aqui seria 20 litros, certo? Ou seja, o valor pelo valor do litro, meu valor total pelo valor do litro, daria justamente aí para o meu carro pegar 20 litros de gasolina, certo? Beleza, então. Ok. Sendo que meu carro ele percorre 12 quilômetros com 1 litro. Tendo em vista que a questão percorre quantos litros, ou melhor, quantos km percorrerei, né? Então basta tão somente eu multiplicar esses dois fatores, né? 20 e 12, ó, 12 vezes 20, isso daí é igual a 240, certo? Então, o total de quilômetros que meu carro irá percorrer é 240 quilômetros, ok? Dúvidas até aí? Qual seria a nossa alternativa? Alternativa letra B, não é isso? Então são questões que vocês podem se deparar aí no decorrer da sua prova, tendo em vista que são conteúdos que está presente no edital de vocês, né, no que diz respeito às operações fundamentais, e é importante você saber no que retrata a respeito da operação da adição, parcelas, total, o resultado obtido. Na subtração, especificamente os elementos têm um nome, né, minuendo, subtraindo, e o resultado obtido, resto ou diferença. Na subtração, temos aí a questão de dado dois elementos, né, a multiplicação entre esses dois, ou denominados fatores, né, o resultado obtido seria o produto, né, e na divisão, temos aí especificamente o nosso divisor, dividendo, quociente e resto, que é importante você saber, além do mais, das propriedades, né, principais, né, que a nossa adição e a nossa multiplicação ela requer também, que seria o fechamento, a nossa comutativa, né, o nosso elemento neutro, associativa, e o caso da multiplicação ainda tem a questão da propriedade distributiva, certo? Então aí chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? E vamos adiante respondendo questões, até porque a prática, né, leva à perfeição. Então, vamos lá praticar rumo à nossa aprovação, certo?